Oi, João. Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia. Seu som tá bem baixinho. Eu tô sem microfone. Oi, Bom dia, Aline. Tati. Bom Tudo dia. bom? E esse, Bom esse dia. cabelinho curtinho? Cada vez mais curto. Oi, Gabriela. Bom dia, Fran. Bom dia! Quer dizer que você não vai aparecer, não? A Né, eu tô tão monstra. Ah, meu Deus. Vou esperar todo mundo entrar para a gente começar a conversar, tá bom? Sobre o estágio. Do pessoal antigo, Fran, quem que tá? Você, a Gabriela? Só. Só vocês duas? Aham. Ok, Tem a Dani, que ela é do 10º, mas ela não, ela é nova no estágio. tá bom. Oi, Marina. Oi, Núbia. Oi. Você também não vai aparecer, não? Oi, professor. Agora eu apareço, professor. Eu estou fazendo uma campanha de solidarização com o professor. Não deixe seu professor sozinho. Apareça nas lives. As minhas turmas já sabem. A primeira coisa que eu faço quando eu abro a câmera, quando eu ligo a live pode abrir as câmeras, pode aparecer. Se eu Eu tô acordei, com cara de sono, professora. troquei de roupa, me arrumei para dar aula, vocês também têm que levantar, se arrumar para assistir aula. Eu nem levantei, eu coloquei meu celular pra despertar 10h55, porque eu acabei de chegar do serviço. Falei, vou tirar um cochilinho antes. Ah, tá. Eu já ia perguntar, ué, você tá dormindo? Você não ia trabalhar? Você voltou e dormiu? É, meu horário tá uma loucura. Eu vou, trabalho, volto pertinho da aula do estágio, e aí volto para lá, depois volto para cá e volto para lá. Você não pode assistir aula lá? É muito ruim, professora, porque eu mudei de função, aí se eu ficar lá, todo mundo fica me chamando toda hora. Ah, tá. Entendi. Eu tô em live agora, já já eu te ligo. Aí, a Dani chegou. Quem tá faltando? Marina, a Gabi sua faz parte desse grupo, não faz? Não, ela faz Não? outro estágio. Não. Ah, então essa Gabi aqui desse grupo, ok. Então quem tá faltando? Vocês são mais do que A 8. Rebeca. Quem? A Rebeca. A Rebeca, é mesmo. A Rebeca também. A Larissa. A Larissa, mas a Larissa ia ter aula, né? Então não sei se ela vai participar. A Rebeca chegou. Pessoal, vamos começar então. Depois quem for chegando vai se inteirando do assunto aos poucos. Vocês tiveram reunião com a professora Núbia ontem, certo? Ela é a coordenadora desse grupo que vocês estão. Então, somos eu e ela, orientadoras de estágio, supervisoras de estágio, mas ela é a coordenadora do grupo. Então, é ela que lidera o nosso grupo de estágio. Como que funcionava antes
de vocês entrarem, vocês que estão novos aqui, né? Eu só tenho do grupo antigo, só a Franciele e a Gabriela. Ué, cadê a Fran? Caiu? Ela sumiu daqui. Ela deve voltar daqui a pouco. Só tinha... Então, nosso estágio é numa escola que estava acontecendo numa escola estadual, municipal, que se chama Jerônimo de Vaz, perto da Univangélica, no bairro... É Progresso, Gabriela, aquele bairro ali? Eu não lembro o nome do bairro ali, não. Mas é uma escola lá mesmo, Jerônimo Vaz. Uma Ou escola é Progresso municipal. ou é Fim do Village. É uma das avenidas principais do Village que chega até lá embaixo. Enfim, o que estava acontecendo? A gente estava trabalhando com oficinas voltadas para alunos de diversas séries, tanto do ensino fundamental 2, de 5º a 9º ano, quanto também de ensino médio. Então, a gente estava fazendo oficinas diferentes para as idades. Do 5º ao 9º ano, ensino fundamental 2, a gente fazia um modelo de oficina que era num horário específico, todos de manhã, acontecia das 9 às 11 com essas turmas dessas idades, e de 11 a meio-dia acontecia uma reunião com os adolescentes do ensino médio. A gente estava trabalhando uma meia horinha com eles, pós-aula, que a gente trabalhava temáticas mais voltadas para a questão da adolescência. Começou, antes de mim, estava a professora Johanna, e ela começou com esse grupo de estágio, e ela estava fazendo um trabalho de contraturno, então os alunos estudavam de manhã e à tarde o grupo de estágio estava indo para fazer uma atividade contraturno com esse grupo de adolescentes. E foi uma oficina que deu bons frutos, porque os meninos estavam com um comportamento de auto-cutting, e principalmente essa era a demanda, a queixa principal da gestora da escola. E aí, depois dessas oficinas, o relato que a gente tem é que estava melhorando bastante. E aí, a gente quis dar continuidade com esse grupo de adolescentes. Além de assuntos como esse, de mutilação, de automutilação, a gente estava falando também de assuntos ligados à sexualidade, à autoestima, a cuidados com o corpo, o autocuidado. Só que aí, antes da gente falar de todos os temas, começou a pandemia, né? E como que aconteceu no final do ano passado o estágio 1 das meninas que estão nesse grupo, que são do estágio 2? A gente fez um Instagram chamado Faz Sentido para Você, e as temáticas que a gente havia sugerido para trabalhar nas oficinas, a gente começou a trabalhar via Instagram. Então, nós dividimos os temas em duplas, e cada dupla ficou responsável por uma semana de postagem no Instagram. E foi bem interessante o resultado, as postagens foram muito bem feitas, a gente teve notícias de bons resultados. E agora, como que vai funcionar nesse semestre? Que a gente ainda não sabe direito se vai voltar, se não vai voltar, ainda está assim. Nós vamos começar como se não tivesse voltado. Nós vamos começar planejando o estágio via remota mesmo. Depois, se voltar, a gente faz uma adequação para o estágio presencial. Esse fim de estágio do semestre passado, que foi feito via Instagram, foi feito em conjunto, eu e a professora Núbia, eu com a área escolar e ela com a área de inclusão. A gente uniu as temáticas e deu para fazer como se fosse um estágio só, macro, pegando os dois campos, né? Aí a Núbia me ligou ontem, falou comigo pelo WhatsApp ontem, e disse que tinha conversado com vocês para vocês desenvolverem um projeto. Vocês apresentaram a ideia do projeto para ela, e aí ela me falou, ouve dos alunos a ideia que eles tiveram para o projeto de inclusão, vê se dá para unificar de novo, para a gente fazer um projeto grande, macro, como foi do semestre passado,
E se não der, aí você vê o que que faz, mas ela acha que dá certo. Então, eu quero abrir a oportunidade para vocês me apresentarem a proposta de projeto que vocês estão trabalhando com a professora Núbia. Quem vai falar? Alguém tem que falar, gente? Quem que apresentou o projeto ontem para a Núbia? Fala aí, Gabi. Tô aqui caladinha para ver se um dos filhotes começa a perder a vergonha. Com o tempo isso acontece, pode ficar tranquila. Não, a gente pensou conjuntamente num projeto que conseguisse alcançar os 2 estágios, né? E a gente pensou que a gente continuaria com parceria com a escola, né, Jerônimo Vaz. Sim. E a Núbia comentou com a gente que nesse momento de pandemia, recursos que eles encontraram foi os grupos de WhatsApp, né, para mandar as atividades e as informações. E aí a gente pensou de fazer intervenções alcançando esses públicos pelos grupos de WhatsApp. Nós definimos 5 públicos ontem com a Núbia, que ela sugeriu que fossem alcançados. Da educação infantil, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, pais e a família e professores. No caso, para nós, só os 3 últimos que daria certo, né? Porque o ensino infantil e fundamental 1 na escola não tem. Isso. Ok. E seria com a Núbia, porque a gente também tem uma parceria com o SEMAD. A gente não sabe exatamente como a gente ia mandar esses conteúdos, né, em forma de vídeos, em forma de ilustrações ou de folders, ou algum meio explicativo para esses meninos do SEMAD. Mas a Núbia disse que eles estão trabalhando online, que eles não estão parados, a gente só precisa afirmar como a gente vai mandar para eles. Certo. Bem, o grupo tem 10 pessoas, né? E aí seríamos divididos em 5 grupos, então ia ficar 5 duplas. E aí essas duplas iriam fazer trabalhos semanais com temas integrados, temas únicos da semana, temas que a gente ainda tem que decidir. Okay. De forma rodiziada, porque a Núbia disse que não queria que a gente ficasse, por exemplo, eu vou fazer dupla com a Dani, né? Aí a Gabi e a Dani vai fazer conteúdo só para educação infantil. Aí no final do estágio ela só vai saber trabalhar com criança pequena. Não, ela quer que a gente rodizie. E aí eu fiz mais ou menos um esqueminha de como ia funcionar esse rodízio, que eu posso mandar depois. Okay. Eu até mostrei para os meninos aparentemente concordaram. Aí nessa semana eu vou ficar com os pequenos, na outra semana eu já vou com o ensino fundamental 1, e ali com os temas semanais, trabalhando com os 5 públicos, né? Okay. Ali adaptado para cada discurso. Só que eu encontrei um problema, eu até comentei com os meninos lá no grupo, e a gente não conseguiu resolver ainda, que exatamente esse problema, porque a educação infantil é de 0 a 5 anos. E eu não sei como a gente vai alcançar esse público. Eu pensei de trocar. Eu até pensei de colocar ensino médio, porque a gente não tem ensino médio aqui. Mas aí o da Núbia vai ficar só os pais pro do estágio da Núbia. Lá não tem ensino fundamental 1? Lá no SEMAD são crianças mandadas de toda a rede municipal de Anápolis, né? Então lá são crianças de diversas idades. E aí a gente teria que alcançar essas crianças, assim, eu não sei como que a gente ia fazer se tem um grupo do WhatsApp para elas, para os pais dessas crianças, né? Para elas não, porque elas são crianças. Eu acho assim, achei a proposta interessante, acho que dá para a gente fazer em conjunto. A única diferença, talvez, é essa questão do Fundamental 1, que a gente não tem, e eu senti a ausência do ensino médio.
Então, se puder trocar, eu acho que ficaria mais completo, ficaria de uma forma mais... a logística ficaria melhor, né? Aí vocês, no caso, teriam que conversar com a professora Núbia. A questão da educação infantil não seria um assunto para eu tratar, porque não tem educação infantil no Jerônimo Vaz, então eu não tem como eu direcionar vocês para a educação infantil. No caso, seria com o SEMAD, né? Agora, o restante do público, professores, pais, educação... Fundamental 1 tem lá. O 1 tem lá. Não, Gabi, tem? De tarde? Tem do primeiro ao quinto. Ah, então é à tarde, porque de manhã a gente estava trabalhando do 5º ao 9º e o ensino médio. Nós não estávamos Mas aí a gente trabalhando. pode agregar, porque Pode. eu perguntei para a Kelly. Eu perguntei para a Kelly no WhatsApp, a Kelly que era do nosso grupo. Aí a Kelly falou, não, à tarde tem, primeiro ano ao quinto. Então tá, então pode colocar o ensino fundamental 1. Mas a educação infantil lá não tem. Que é berçário, jardim, maternal, lá não tem, né? Aí, no caso, se vocês precisarem realmente deixar essa idade, essa faixa etária, aí esse grupo ficaria só exclusivo mais para a professora Núbia, porque não é o caso da nossa realidade lá nessa escola. Eu entrei em contato com a diretora, com a Isabel, aquela coordenadora que sempre recebia a gente, conversava pra caramba, lembra dela? Ela é muito receptiva, ela é muito dinâmica, empolgada, e ela está na escola, ela está indo para a escola resolver sempre a situação das questões de aulas, como é que vai funcionar, de material. Então, ela e os professores, de vez em quando, estão indo na escola. E ela disse que tem, sim, o grupo de WhatsApp, que tem mandado trabalhos, tem mandado informações para as famílias através do grupo de WhatsApp. Então, dá, sim, para a gente trabalhar com essas temáticas via grupo de WhatsApp. Inclusive, ela propôs que aquele grupo de adolescentes que ficava no pós-aula com a gente, daria para fazer um grupo só com eles, especificamente só com esses adolescentes, porque adolescente tem celular, e aí daria para fazer as oficinas com aquelas temáticas bem específicas dessa idade, né? Daria para fazer por WhatsApp. Então, é uma possibilidade, sim. Então, eu acredito que dá para funcionar, a gente trabalhar as temáticas. A minha proposta seria, talvez, também manter o Instagram, alimentar o Instagram, faz sentido para você, com as temáticas que vocês, as novas que vocês forem trabalhar, né? Vocês que estão entrando no grupo agora, pode pedir para seguir, para fazer parte do Instagram, do Faz Sentido para vocês já darem uma olhada nas temáticas que foram trabalhadas e conhecer como é que estava sendo o trabalho, né? Com vídeos, com posts, com textos, com fotos. Então, é para vocês terem uma noção de como que a gente estava trabalhando nesse Instagram. Então, eu acho, sim, que dá para manter o Instagram e fazer o grupo do WhatsApp, porque aí ficariam duas estratégias, né? Porque se uma falhar, a outra está ali, inclusive, para mostrar, deixar gravado, registrado o nosso trabalho. O que vocês acham? A gente pode manter o Instagram? Eu o acho Instagram que sim. tem uma abordagem diferente, né? Assim, o Instagram, ele é um discurso muito diferente, porque ele é padronizado, né? Aqui a gente está experienciando a diferenciação dos grupos, né? Cada um vai ficar com um público diferente. Mas eu também não acho que o Instagram deve morrer. Mas aí a gente tem que organizar direitinho para como vai funcionar essas postagens, né? Já que elas vão seguir a linha dos temas semanais, elas precisam também ter um aspecto dinâmico de alcançar todo esse público, né? Não pode ser infantil demais, não pode ser sério demais, não pode ter informação careta, né? Que é informação que ninguém entende. Então, assim, os meninos já devem estar à parte, principalmente a Dani, que já fez estágio, não fez com a gente, mas já está no 10º, sabe que a experiência do estágio é essa psicoeducação abrangendo todo mundo. E eu vou falar,
é um desafio, viu? Porque principalmente nós que estamos escrevendo TCC, os meninos do nono também vão escrever TCC, a gente está acostumado a escrever aquelas palavras mais lindas, menino, no TCC. Quando chega para publicação no Instagram, não rola muito, não. Você tem que se adaptar à linguagem coloquial, embora muito científica, muito baseada, fundamentada. É um informal sem ser popular, né? Eu entendi a sua colocação, Gabriela. Eu entendi que vocês vão se rodiziar entre as idades, entre os grupos, os públicos-alvo, e eu acho que o Instagram, ele não seria um público-alvo à parte. Eu acho que, por exemplo, a dupla que ficar com o ensino médio naquela semana, ela alimenta o Instagram. Porque eu acredito que é um público-alvo que tem mais acesso ao Instagram. Eu acho que seria um público-alvo mais acessível. Então, a gente pode pode padronizar, sim, é uma sugestão, não é nenhuma ordem, ou o grupo dos pais também, não sei. Então, assim, vai depender muito das temáticas que vocês vão escolher para trabalhar. Até porque, Tati, a gente conversou um pouco e as ideias foram fluindo, eu acredito que vai fluir ainda mais. Mas, por exemplo, para as crianças, a gente sempre pensa que tem que ser algo muito lúdico, né? Algo com um videozinho, com uma explicação bem ali mais leve, né? Mais de boa. E para os pais, por exemplo, que é uma questão que eu sugeri para os meninos, falei assim, gente, vamos levar esse conteúdo dos pais como um conteúdo de estratégia. Não é falar para os pais o que eles já sabem ou falar de dificuldade que eles já encontram. O João até deu uma ideia ontem, fantástica, de falar da rotina. Como eu posso, para os pais, né? Estou falando do grupo dos pais. Como eu posso ajudar o meu filho a se adequar a uma rotina de estudo? Qual estratégia eu devo usar para que o meu filho aprenda melhor com uma rotina, né? Ele falou da questão dos autistas, que eles, infelizmente, estão sofrendo muito nesse momento, que a rotina foi bruscamente afetada. Mas sim, não só os autistas. Não, as crianças no geral estão com a sua rotina afetadas. As crianças estão sentindo falta do encontro presencial com os coleguinhas, com as professoras, estão assistindo live e fazendo atividade em casa. Mas a rotina é muito importante para estabelecer essa ordem, né, de tarefas, não só para as crianças autistas, mas as crianças em geral. Os pais não têm esse costume de escrever uma rotina. Então, as crianças, pelo relógio biológico, elas têm uma noção da hora de comer e da hora de dormir. O resto do dia é televisão. Uma tabelinha, né? A gente pode até mandar uma tabela ensinando os pais a fazer essas estratégias mesmo. Ontem eu estava vendo um post sobre os elogios que você pode fazer com a criança, né? Ai, que legal. É um psicoeducação ali. Assim, claro que a gente sabe que em terapia o negócio flui melhor, né? Não é você falando uma vez pro pai e pra mãe que ela, tá, vou falar isso aqui de agora em diante pro menino. Mas é uma psicoeducação que pode gerar frutos no futuro, você ensinar os pais como que você agia. E são sugestões, né? Não é aquela coisa autoritária de estar ordenando ninguém a fazer isso. Não é uma ordem da escola. Tem que ficar bem claro para os pais, principalmente, para os professores. Quando a gente vai trabalhar com professores, esse cuidado também deve ser tomado, porque professor tem alguns professores podem ter alguma resistência em relação ao psicólogo escolar, porque ele pensa assim, lá vem esses psicólogos querer me ensinar da aula. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer as sugestões para os professores, que a gente está ali para ajudar, para ser suporte. Então, a gente, inclusive, pode montar o grupo com os professores no WhatsApp e pedir para eles sugestão de temas. Em que vocês estão precisando de ajuda? Como nós podemos ser úteis para vocês nesse momento de pandemia? Qual é a temática que vocês querem discutir, né? Então, a gente pode, sim, traçar um planejamento, fazer um projeto, mas nada nos impede de conversar com os professores e pedir sugestão,
E eles podem sugerir aquilo que está sendo a necessidade deles. Olha que legal, se a gente puder trabalhar com aquilo que é necessário, né? Acredito que vocês vão se sentir mais produtivos, mais úteis, né? Vocês vão se sentir mais participantes desse processo. Então, sim, é uma psicoeducação, Gabi, mas a gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que o importante é esse. Achei muito legal a ideia da tabelinha de rotina e também da tabelinha de elogios. São duas sugestões muito positivas. Gostei muito das duas. Bom, então eu acredito que a gente firmou aqui hoje a ideia de como que vai acontecer o nosso estágio, né? Vai ser junto com a professora Núbia, que é o mesmo projeto. Então, o projeto que vocês estão escrevendo, 2020/2, para o estágio, é um para os 2 campos. Isso tem que ficar bem claro no projeto, ok? E aí, vocês como grupo, que tem que sentar, ou tem que fazer uma live entre vocês e decidir essas temáticas, de repente já dividir em grupos e cada grupo pensa em temáticas para cada faixa etária desses grupos que vocês estabeleceram, né? E aí, num próximo encontro, isso já está mais esquematizado para vocês apresentarem e eu também possibilitar algumas sugestões, certo? Uma coisa que eu queria deixar claro, que pena que a Larissa não está aqui, mas a Núbia está. A respeito do horário. Se o nosso estágio for presencial em algum momento, se acontecer dele mudar para presencial, o horário do estágio será nas quartas-feiras de manhã, das 9 às 13. 4 horas de estágio que eu tenho com vocês, das 9 às 13. Professora, meio-dia a escola fecha, eles vão para o almoço. É porque das 12 às 13 vai ser a hora de estudo, a hora de leitura. Então, de 9 a meio-dia, nós ficaríamos presencialmente juntos na escola. Como que funciona agora essa realidade meio por estágio remoto, né? Esse estágio virtual, que a gente está conversando virtualmente. Os horários facilitam muito mais. A gente não precisa ficar rígido na quarta-feira de manhã. Enquanto tiver virtual, a gente pode mudar o horário, pode fazer um horário que fique legal para todo mundo. Pode ser de tarde, pode ser, dependendo da noite, eu não dou aula, pode ser à noite. Então, essa questão do horário, e também não são 3 horas seguidas, a gente pode encontrar mais de uma vez na semana, 1 hora aqui, 1 hora ali, uma meia horinha aqui, uma meia horinha acolá. Entendem como que isso é flexível? Eu não quero que vocês se sintam apreensivos em relação a que dia que é o estágio, que hora que é o estágio. Essas pequenas reuniões, elas vão acontecer de vez em quando, pode ser em horário variado, como eu acabei de sugerir, mas o trabalho de vocês é que vai depender do horário de vocês. Eu posso trabalhar de madrugada, é só a tal hora de meia-noite em diante que eu consigo produzir esse texto que eu tenho que pôr lá no Instagram. É o seu horário, e você vai estabelecer seu horário. Cada um ou cada dupla vai estabelecer seu horário de trabalho. Então, assim, nós, quando não é presencial, eu não vou ficar com vocês 3 horas online. Eu vou fazer uma orientação, uma supervisão online, mais de uma vez na semana, se for necessário. E aí, o restante do tempo de estágio é o trabalho que vocês vão produzir. Antes de postar, tanto nos grupos do WhatsApp quanto no Instagram, tem que mostrar para nós, para mim, para a Núbia, para a gente assinar embaixo, né? Ter certeza que tá ok, vocês podem mandar o material. Então, é assim que vai funcionar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou falar uma sugestão? Tati. Oi, Fran. Vocês não tem nem previsão, assim, uma noção se vai voltar ou se não vai voltar, né? Fran, o nosso caso é mais complicado de eu te dar essa resposta, porque a gente não depende da faculdade falar vai voltar, não. A gente depende da escola voltar. Mesmo se a faculdade falar assim, nós vamos voltar ao estágio,
E aí, a escola não voltou? Como é que a gente vai fazer? A gente precisa da escola com as crianças dentro, com os alunos dentro para trabalhar, né? Então Entendi. fica mais complicado, porque depende de instâncias maiores do que a gente. Eu não tenho condição de dar essa resposta. É porque ontem chegou uma mensagem, eu acho que para todo mundo, não sei se os meninos receberam, mas algumas pessoas da nossa sala recebeu, falando que as aulas presenciais tinham voltado nas escolas. Não, a mensagem é o inverso. Não presenciais? É. Ah, tá. Minha mãe até que me falou mesmo. Deixa eu ver se Então eu que confundi. Deixa eu ver se eu joguei fora. Eu apaguei a mensagem, mas quando eu li que o governo avisa que as aulas continuam não presenciais e para os pais entrarem em contato com a escola, do tipo, vai lá buscar o material, pergunta para sua escola onde que está sendo a aula online. Foi isso que eu entendi. Você entendeu assim também, João? Entendi. Eu entendi assim também, professora. A Ok. notícia que eu li, professora, foi que o governo... Eu que li começou a errado. A Fato. notícia que eu li é que o governo começou a liberar alguns gastos para começar esse processo de chegar a voltar pro Presencial. presencial, tipo, ceder máscara para as escolas, álcool em gel. As escolas vão precisar, Fran, para voltar para o presencial, as escolas primeiro vão precisar de uma estrutura, álcool em gel, máscara, distanciamento. Então, as salas de aula teriam que ser maiores para as carteiras ficarem distantes. Então, assim, precisa de a retomada do presencial, ela não vai ser tão automática. Amanhã volta e todo mundo volta a mesma rotina que era antes. Vai ser assim, não. Vai ser diferente. Tem todo um processo, né? Exatamente. Tem todo um processo para voltar. Sim. Entendi. Professora, eu pensei que tinha sido adiado até o final do ano. Pelo que eu entendi também. Não foi? Foi. A volta presencial, né, no caso. Voltou, mas de forma remota, né? Nós estamos falando, Dani, de escola pública, de escola de criança, tá? O ensino remoto até o final do ano. Agora, quando a gente fala na nossa faculdade, não estou falando de governo, não estou falando de prefeito, nem de governador. Quando a gente fala da Unievangélica, alguns estágios estão voltando para o presencial. Então, a Unievangélica está começando a autorizar esse retorno dos estagiários, principalmente na área da saúde, que na minha opinião é o mais perigoso. Ir para a unidade de saúde com estagiários, sendo que tem ainda, a pandemia está em alta, né? E é lá no hospital, é lá na unidade de saúde que tem gente contaminada indo procurar ajuda. Então, mas alguns estágios, por exemplo, tem empresa que está trabalhando, então estágio organizacional, em alguns casos, pode acontecer. Então, a gente está começando a sair do remoto para o presencial com grupos pequenos. Está começando a se elaborar essa ideia. Vamos voltar para a organizacional. Aí vai voltar os 10 estagiários que iam com a professora Mária de uma vez para aquela empresa que ela estava indo. Ela vai ter que ir 2 vezes com 5 alunos cada dia. A gente ainda está trabalhando esse planejamento. Mas, no nosso caso, como eu acabei de especificar para vocês, isso não tem condição. Por quê? Porque a escola não vai voltar. A lei, não é artigo, não é acordo. O trem que foi publicado falando... Decreto. Obrigada! O decreto fala que até o fim do ano. Né? Então, pode mudar? Pode acontecer que o governador fala, não, gente, a coisa melhorou bastante, então a gente vai poder voltar. Mas pela realidade que a gente está vendo, isso não vai acontecer. Talvez vocês vão ter, talvez, Daniele, você não, desculpa, deixa eu falar com os outros aqui que são do nono. Talvez para o João, para a Rebeca, para a Aline,
para a Marina, para a Núbia, pode ser que o estágio 2 seja presencial. Pode ser que no próximo semestre já dê para ser presencial. Então, vai ser o inverso de vocês. Vocês fizeram um pedacinho do 1 presencial e estão fazendo 2 remoto, né? E para eles está sendo o inverso. Eles vão ter uma experiência remota no estágio 1 e, quem sabe, uma presencial no estágio 2. Vamos torcer para que isso aconteça. Mais alguma pergunta? Ou agora vocês vão trabalhar e me trazer os temas depois? Eu quero perguntar se as duplas vão ser as mesmas do estágio de inclusão. Eu acredito que sim, porque para não bagunçar na cabeça de vocês, o que vocês acham? Aí vai ser... Cada duplo vai fazer só uma publicação por semana. Não vai ser mais de uma publicação por semana. Você está falando do estágio meu e da Núbia? Se vai ser só uma publicação? No Instagram do estágio escolar, se vai ser somente uma publicação por semana? Sim, na verdade não é uma publicação por semana. Como que a gente fez no semestre passado? A dupla que estava responsável aquela semana pelo Instagram, ela alimentava mais de uma vez, não era só um dia, não. Às vezes coloca uma coisa hoje, depois de amanhã coloca outra coisa. Alimenta de uma maneira bem mais ativa. Porque se ficar só uma vez por semana mudando, as pessoas deixam de seguir. Na verdade, Era todos os dias. Por conta da nossa carga horária, porque a gente tinha que pegar 30 horas para poder completar o negócio, para a gente entregar o semestre. Agora, nossa carga horária não é 30, é 4 horas. Então, vai ficar bem mais tranquilo. Então, Sim. cada grupo que está responsável ali vai fazer só uma entrega de conteúdo, de acordo ali para o seu grupo que você for na semana. E aí a gente vai resolver depois entre nós como que a gente vai fazer com o Instagram. Se quem vai ficar com o Instagram é quem ficar na semana com os pais ou com os professores. Porque aí esses grupos ficam mais legais para mandar conteúdo para o Instagram. Mas é só uma vez por semana, tá, João? Ah, é? Assim, no Instagram, a gente costumava fazer post de direct e tal, fazendo a propaganda do negócio, né? Alimentando. Aí a gente pode firmar isso também, para ficar bem dinâmico. Na segunda, faz um post falando o que vai ser postado na quinta-feira. A gente pode fazer isso. Ok, acho que fica melhor. Eu acredito que agora, então, vocês têm que reunir entre vocês, né, para vocês tomarem algumas decisões sobre as temáticas, ou as duplas se reúnam e depois vocês reúnam o grupo todo e cada dupla apresenta as temáticas que vão trabalhar e depois a gente marca de novo. Assim que vocês tiverem falar assim, Tati, a gente já conseguiu definir os temas, vamos marcar outra live? Pode ser essa semana ainda, não tem problema. Ou na próxima semana. O importante é que vocês tenham conseguido fechar as temáticas para, inclusive, me apresentar o projeto. Porque eu e a professora Núbia, a gente tem que apresentar o projeto. Tá ok? E isso, gente, não impede também a gente de continuar conversando no WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês quiserem. Professora, tá bom assim? O que que acha disso? O que que acha daquilo? Super tranquilo. A gente pode manter o contato pelo WhatsApp. O grupo com os pais, os professores, quer dizer, vai ser feito antes ou depois que a gente elaborar os temas? Depois, a gente primeiro precisa estruturar tudo. Quando a gente tiver tudo ok, é que a gente vai começar os grupos, porque senão a gente pede o número de pais, monta grupo e fica lá o trem vazio, sem nada, não é? Vai ficar estranho. Entendi. Pessoal, faltam 20 segundos para esse link acabar. Vocês acham necessário a gente começar outro link ou nós já estamos ok? Pra mim tá por tudo mim tá ok, entendi tudo certinho. Ótimo. Você estava com saudade de qual Tati, Núbia? Porque eu esqueci a palavra decreto. Dessa Tati animadona aí. Faz tempo que a gente não tinha Nós vamos aula. animar, nós vamos fazer muita coisa esse semestre. Um beijo. Beijo.
Beijo, tchau.